A gente fala mais sobre a pandemia a partir de agora, também entrevista, Jéssica. A gente vai conversar a partir de agora aqui no Sinal Aberto com a Superintendente de Vigilância em Saúde de Goiás, Flúvia Amorim. Flúvia, bom dia. Obrigada pelo contato conosco aqui na Sagres. Bom dia a vocês, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Flúvia, ontem a Secretaria Estadual de Saúde informou, que 82% dos internados nas unidades estaduais de saúde aqui do estado não completaram o esquema vacinal contra a Covid-19 ou até então não se vacinaram. A Secretaria Estadual de Saúde, ela vai intensificar de alguma maneira a campanha de vacinação para alcançar essas pessoas que estão se contaminando com a Covid e que não estejam imunizadas ou que porventura tomaram a primeira dose, mas não concluíram o esquema vacinal? Sim, a gente, inclusive, ontem nós tivemos uma reunião com os secretários municipais de saúde, discutindo essas questões de vacinação, não só de adultos, mas também criança, que nos preocupa muito, devido à baixa cobertura. A gente não vacinou nem 3% de todo o público-alvo de 5 a 11 anos deveria ser vacinado, isso nos preocupa muito. Então, ontem nós discutimos sim com os secretários municipais o que mais pode ser feito, como é que a gente pode trabalhar para poder melhorar essas coberturas. Em relação aos adultos, infelizmente, as informações que a gente tem, e pegando os municípios, é que dificilmente esses que não se vacinaram passem a se vacinar, porque recusam isso, são pessoas que não querem se vacinar. Apesar de terem sido orientadas, procuradas pelos municípios, de todas as informações repassadas. E a gente tem um grupo, infelizmente, que acaba se expondo mais ao risco por uma escolha própria dela. Agora, em relação às crianças, nos preocupa muito, porque essa baixa cobertura agora, no futuro, pode significar um aumento de casos, em casos graves e óbitos nessa faixa etária, porque a gente vê deslocamento. Quando a gente vacina um grupo, eu protejo mais esse grupo, e aquele grupo menos protegido acaba sendo mais acometido. E é por isso que a gente está também trabalhando com esses municípios. O que mais fazer é que seja uma campanha, um dia D, ontem nós estávamos discutindo isso, de fazer um dia D estadual, para que todos os municípios se mobilizem, o Estado também, para poder melhorar essa cobertura vacinal. Flúvia Amorim, Superintendente de Vigilância em Saúde aqui de Goiás. Flúvia, obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente aqui. A gente está com essa informação na tela, a gente agora há pouco acompanhou, buscou aqui os dados do portal da Secretaria sobre ocupação de leitos. A gente vai falar sobre vários assuntos, a Celeste também tem perguntas, mas eu já quero perguntar sobre esse índice. 91% nesse momento de leitos de UTI adulto, dedicados à Covid-19, leitos dedicados à Covid-19, ocupados em 91%. Isso preocupa a Secretaria? Há uma previsão já definida para a criação, para a ativação de novos leitos para a Covid, Flúvia? Sim, tem sim. À medida que esses leitos eles vão sendo ocupados, as equipes responsáveis, que não fica na minha área, é outra área, mas a gente sempre tem conversado, eles vão ampliando, vão liberando mais leitos. Então, os leitos que eram antes utilizados especificamente para a Covid, eles foram desmobilizados para a Covid, utilizados para outros agravos, e eles vão sendo desmobilizados para retornar o uso especificamente para a Covid. Essa tem sido a dinâmica, Então, se avaliar a quantidade de leitos, vocês verão que aumentou a quantidade de leitos, A gente tem aumentado, principalmente no mês de janeiro para cá. E esse aumento ele ainda pode continuar de acordo com a necessidade. Aumentou, o número total de leitos aumentou de UTI para Covid adulto, para pediátrica também. Só que a gente também viu na mesma tela que o número de leitos de UTI para outros problemas, para traumas, enfim, aqueles números gerais de UTI também estão altos, 87%. Como lidar com isso? Para abrir para a Covid, mas também há uma demanda muito grande para outros problemas, Flúvia? Estabelecimento de prioridades. Dentro dessa classificação, casos mais graves, por exemplo, cirurgias que precisam ser realizadas, elas não podem ser desmarcadas, e vai estabelecendo um grau de prioridade para saber que leito que pode ser revestido para a Covid e qual que deve permanecer para outros agravos, como a gente já viveu, Infelizmente, na nossa segunda onda, foi a maior onda que a gente teve de internação e de óbitos, infelizmente, e foi trabalhado também dessa forma. Flúvia Amorim, Superintendente de Vigilância em Saúde aqui do estado de Goiás, conosco, Cileide Alves. Bom dia, Flúvia, obrigada pela sua participação aqui no programa. Eu queria entender melhor essa parte das crianças. Você disse e me escapou, da baixa cobertura vacinal. Por favor, quantos são
né, o tamanho desse público de criança e qual a porcentagem deles se vacinou até o momento? Cileide, nós temos hoje no estado de Goiás 726 mil crianças entre 5 e 11 anos de idade. Até o dado de ontem à noite, nós tínhamos vacinados 18.722 crianças apenas. Isso dá uma porcentagem, você tem esse número? Bom, mas tudo bem. Não chega a 10%. De qualquer forma, não chega a 10%, né? A 3%. E assim, a 3%. 3%. Pois é realmente impressionante. Nós já estamos com... Que dia que foi? 2 semanas de vacinação. O que vocês estão atribuindo a isso? Eu tenho contato com cidades pequenas, Santa Fé, onde a família tem fazenda, e as informações que eu recebo de lá que estão sobrando vacinas e que os pais não estão levando de jeito nenhum, muito influenciado pelas igrejas evangélicas. Vocês estão percebendo isso? Tem essa influência religiosa? Alguns municípios nos relataram isso, Cileide, que você está falando. Né? Inclusive, a gente fez um trabalho com o Ministério Público, a gente vai retomar, no final do ano passado, em dezembro, ainda um pouco antes do Natal, onde vários líderes religiosos, inclusive de igrejas evangélicas, igreja católica, né? Espíritas também, para informarem aos seus fiéis, né? a todas as pessoas, né? dessa religião, a importância da vacinação. E o que a gente tem visto, Cileide? Infelizmente, no estado de Goiás, o impacto dessas fake news foi uma coisa absurda, coisa que a gente não vê em outros estados. Nós temos estados que já estão chegando a 20% de população infantil vacinada, nós não chegamos nem a 3%, e a gente vê o impacto que essas fake news tiveram aqui. E é algo que realmente a gente precisa trabalhar, a gente discutiu isso ontem com os secretários municipais, a gente precisa de uma campanha mais forte, mais incisiva, com esses líderes religiosos, líderes comunitários, né, profissionais de saúde. A gente precisa mudar essa realidade do estado de Goiás urgentemente. Pois e aí talvez essa campanha tem que ser um pouco mais ostensiva, né? Inclusive envolvendo aí veículos de comunicação. A Secretaria não fez campanha, a SES não fez campanha em Goiás pela vacinação, como a gente costuma ver. Eram campanhas que antes o Ministério da Saúde deveria fazer, mas o Ministério tem feito uma política dúbia, ele incentiva e desincentiva, quer dizer, de alguma forma, então, o Ministério contribuiu com a difusão de notícias falsas e dessa política de não vacinação? Infelizmente, Cileide, quando a gente tem uma contra-informação que vem de um ente, né, com a capacidade, né, com o poder que tem o governo federal, isso atrapalha muito. Né? Sempre colocando, né, na dúvida e sem necessidade, sem evidência para isso, porque as evidências, ao contrário, mostram sim que a vacina é segura e eficaz. Senão teríamos mais de 8 milhões de crianças vacinadas nos Estados Unidos, fora a Europa. Então, é incrível como é que as pessoas acreditam nisso, né? Eu ouço, né? Mas uma vacina experimental, eu vim batendo nessa tecla. Não é uma vacina experimental. Nenhuma criança está sendo cobaia. Tá? Essa fase de experimento já passou, né? Ela foi lá na fase 3, na fase 4, e para liberar para a criança, esses estudos foram realizados. E nenhuma agência regulatória, né, mundo afora, que seja o FDA nos Estados Unidos, ou seja a agência europeia, liberaria uma vacina que não fosse comprovadamente segura e eficaz para crianças. E aqui no Brasil não foi diferente. A Anvisa liberou porque foi comprovado segurança e eficácia. Flúvia, eu ia te perguntar sobre a porcentagem de população vacinada adulta, para saber se os dados estão compatíveis com os nacionais, mas eu estou entrando aqui no painel da Secretaria de Saúde e não estou entendendo, está aqui 11% de vacinados com D1, 11% de vacinados com D2, o painel teve um problema? O que está acontecendo com as informações? Teve sim, inclusive eu estava dando entrevista em outra emissora, né? Quando eu entrei no painel e vi, já acionei a equipe aqui, inclusive estão aqui no WhatsApp me respondendo, que eles estão verificando agora o que aconteceu. Falha no sistema mesmo, eles já estão verificando para corrigir. Também vi isso logo de manhã na primeira entrevista que eu dei hoje. Mas a gente está, até o dia de ontem, né, com os dados de ontem, cerca de 63% de população geral completamente imunizada. O que preocupa, Cileide? Nós temos aí aproximadamente 2 milhões de pessoas que não completaram a segunda dose, que não tomaram dose de reforço. Né? E quando a gente fala de que a vacina protege, ela protege se ela for recebida com o esquema completo. E hoje o esquema completo inclui reforço. Então,
Se as pessoas não se atentarem para isso, não é uma dose que vai te proteger contra formas graves. Então, é necessário o esquema completo com dose de reforço. Nós temos mais de 2 milhões de pessoas no estado de Goiás que não completaram o seu esquema. Pois é, 2 milhões que não tomaram a segunda dose e só 3% da população vacinada, a população de 5 a 11 anos. Nós temos aí uma informação completa de que em Goiás está havendo um problema de adesão à vacina de Covid. Nós estamos tendo problema, sim, principalmente em crianças. Então, a gente viu que eu nunca vi, aliás, na primeira semana de vacinação infantil, eu nunca vi tanta fake news ao mesmo tempo. Né? Eu recebi um bombardeio de pessoas me perguntando se aquilo era verdade, se não era, se vacinava, se não vacinava, né? Profissionais de saúde, inclusive, né? Pessoas, vou falar teoricamente, bem, com embasamento, e mesmo assim ainda em dúvida. Por quê? Porque houve uma enxurrada de fake news, né? Ainda colocando algumas fake news, slogan, né, e o logotipo de órgãos oficiais. A gente pegou muita situação como essa, falando que era a Anvisa, falando que era a Secretaria de Estado que tinha dado essa notícia. Então, foi muito difícil. A gente espera que de agora para frente as pessoas, né, tenham mais informação correta, informação fidedigna e passem a vacinar as suas crianças. Porque senão a gente vai ter um problema no futuro próximo de mais crianças expostas a formas graves e a óbito também. Quer dizer, não exige isso. Você acabou de dizer que teve ontem uma reunião com o Conselho Municipal, né, dos secretários. Isso não exige um bombardeio ao reverso, ou seja, uma campanha maciça, né, por todos os meios para desfazer essas notícias falsas? Foi justamente isso que a gente conversou, inclusive, ontem. Um dia D, inclusive determinando um dia D, e antes desse dia D, uma campanha, né, maciça mesmo, em todas, que seja na rua, botar a gente na rua, que seja na rádio, na TV, nas redes sociais. Nas redes sociais a gente vem trabalhando, mas a gente precisa ser mais incisiva, eu concordo com você, tá? A comunicação precisa ser muito mais incisiva para a gente ser maior, a nossa fala ser mais alta e maior e mais forte do que a das fake news. Pois quando a última vez que a gente conversou sobre esse tema específico, eu me lembro de você falar lá no meados do final do ano passado que havia 600 mil pessoas sem a segunda dose. Agora nós estamos em 2 milhões de pessoas, cobertura vacinal de 63%, menor que pelo menos a de 15 estados que já atingiram uma cobertura vacinal maior. Então, a questão é que em Goiás o poder público está perdendo a comunicação a respeito das vacinas, da eficácia das vacinas para essas fake news? Eu acho que são 2 pontos, Cileide. Aqui, infelizmente, as pessoas estão acreditando mais, porque há muitos estados a campanha não foi muito diferente da que Goiás fez, e mesmo assim a cobertura é maior. Então, assim, não é só essa falta de comunicação, eu acho, mas aqui, por algum motivo, as pessoas passaram a acreditar mais nessas fake news do que em outros locais, principalmente quando se trata de criança. Por isso que, nesse momento, a gente entende que a comunicação precisa ser modificada, é mais uma tentativa para reverter esse fato. Mas existe uma resistência, a gente tem visto uma resistência maior aqui. Eu entro em contato, a gente tem um grupo, né, de superintendentes de vigilância do Brasil inteiro, e nesse grupo a gente conversa muito. Então, muitos estados, né, a adesão foi boa mesmo até sem campanha. Só aguardando liberação, teve local que a vacina acabou na primeira semana. Aqui em Goiás, nós tivemos municípios, viu, Silente, que a vacina acabou na primeira semana. Eu puxei Tumbiara, por exemplo, que fez um trabalho muito bom no município e conseguiu uma adesão muito boa. Então, tem outros municípios também que ontem nos relataram, mas não é a regra, é a exceção, porque a maioria dos municípios tem tido, sim, baixa demanda e uma baixa cobertura vacinal para crianças, principalmente. A gente viu notícias de municípios do Rio de Janeiro criando empecilhos, né, para que os pais vacinassem. Goiás? Não. Inclusive, foi uma recomendação nossa desde o começo que não precisaria de aquele termo, né, que até o Ministério da Saúde tinha sugerido. Não, e depois retirou também. Mas aqui, em nenhum momento, né, a gente viu essa solicitação de termo dos municípios que a gente tem conversado, e com o COSEMES, que é o conselho, a gente não viu isso. Ontem nós discutimos quando o pai não pode ir levar o filho.
né? Porque é necessária a autorização do pai ou responsável de como trabalhar isso dentro dos municípios para não dificultar acesso, para que realmente essa criança ela seja vacinada. E a gente orientou para fazer como a gente já faz com outras vacinas, né? Dá autorização, o pai autoriza, faz um documento, né, autorizando, colocando o nome, falando que autoriza o avô, a avó ou a tia a levar sua criança para vacina. Bom, Anápolis sempre exigiu e exigiu agora um cadastro, né, no site para a pessoa se vacinar. Então, o pai tem que primeiro cadastrar, colocar um monte de documentos lá. Isso não trava a vacinação? A orientação que a gente tem dado é para facilitar acesso, é colocar a vacina no maior número de postos possível, porque a gente tem dose, né, tem dose disponível para isso. Então, que coloque no maior número de unidades de postos de vacinação, com horários diferenciados, né, em horários, né, não sejam só dias úteis, horários úteis, mas também sábado, às vezes à noite, para facilitar esse acesso. Essa tem sido a recomendação para todos os municípios. Agora, os municípios, eles têm autonomia e de acordo com a sua capacidade. Alguns nos relataram, nessas primeiras semanas, um déficit muito grande de recursos humanos por causa da Covid. É muita gente contaminada e tendo que ser afastada e não tendo como repor. A gente espera que nessas próximas semanas essa situação melhore. O dia D está marcado ou ainda não? A gente tem uma pré-agenda para o dia 19, né? A gente está só acabando a confirmação, mas está pré-agendado para o dia 19 de fevereiro. E até esse momento, a gente trabalhar essas mobilizações e campanhas junto com os municípios. Rubens? É isso, Flúvia. Obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres, né, pelos esclarecimentos, nos atender aqui nessa manhã. Um abraço para você e um ótimo trabalho aí. Obrigado, bom dia para vocês também. Bom dia, obrigado pela entrevista. Flúvia Amorim, que é superintendente